Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de mangás, publicações que eu acompanho de forma periódica. Eu vou abrir aqui com Demon Slayer volume 5, publicação da editora Panini Comics, material que tem um hype desgraçado que me levou a acompanhar essa publicação. Mas o que eu percebo após ler 5 volumes é que trata-se de uma publicação genérica, mais do mesmo. E muito provavelmente eu estarei abandonando essa publicação. Se eu não me engano, eu acho que eu tenho volume 6 e 7 ainda na pilha de leitura. Eu sempre sou um pouco atrasado com relação aos mangás que são lançados, porque eu acabo comprando em promoção, para poder economizar uma grana e tal. Então vamos dizer que essa série tem mais 2 volumes para me convencer a continuar acompanhando ela. Porque realmente, galera, não vi nada de inovador, nada de diferente, nada que seja um grande atrativo que outras séries já não tenham mostrado. E eu vou dizer para vocês, é bem qualquer coisa. Por exemplo, você pega algumas séries que são também clichês, que seguem aquela mesma fórmula do shonen, mas que ao mesmo tempo são divertidas, são legais. E essa daqui, eu não sei, não consegui criar a empatia necessária em relação ao protagonista, que é o Tanjiro. Nesse volume, eles vão enfrentar o pai do Zonia-Aranha, sabe? E aí fica num lenga-lenga, num vai e volta, a hora eu vou superar você, daí você vai me superar. E a história, sério, não sai muito daquele lugar de sempre. Então, eu realmente não curti esse volume 5, ao contrário do volume 4, que eu achei bacana, e eu diria até um pouco acima da média, mas considerando o tanto de publicações que nós temos atualmente, não dá para você ficar com uma publicação que parece uma montanha-russa, sobe e desce em qualidade. Eu prefiro aplicar o meu dinheiro em obras que realmente vão me trazer uma satisfação maior, ao invés de simplesmente embarcar aí num hype exagerado, pelo menos na minha opinião, em relação a esse mangá Demon Slayer, que está sempre entre os mais vendidos. Vamos ver aí o volume 5, o volume 6 e o volume 7, se me convencem do contrário. Eu arrisco um pouquinho mais, mas muito provavelmente eu devo parar com essa publicação. Slamdunk volume 23, publicação da editora Panini Comics, e isso sim é um mangá de extrema qualidade. Eu adoro, esse daqui realmente me ganhou. Takehiro Inui, que é o mesmo autor de Vagabond, faz um trabalho simplesmente sensacional aqui. E eu inclusive pretendo fazer uma resenha específica do volume final, que é o volume 24, ou seja, esse daqui é o penúltimo. Nesse volume nós vamos encontrar aquela grande batalha épica entre os 2 melhores times do Japão. O melhor, que é o atual campeão, que é o Sanô, que conta com o craque que é o Sawakita, ou Sawakita. Galera, tem uma diferença de pontos muito grande entre o Sanô e o Shōhoku, que é o time do protagonista, o Sakuragi. A diferença é grande, mas aí você tem que contar com a habilidade do técnico em fazer as estratégias corretas, defensivas, ofensivas, de marcação, próxima tabela, de contra-ataques, para poder reverter essa situação. Só que no final das contas, nesse volume especificamente, nós temos uma batalha envolvendo os 2 craques dos times. E o craque não é o Sakuragi, que é o protagonista, mas sim o Hurakawa. O cara joga demais, só que o outro consegue ser ainda melhor do que ele. Então você tem os 2 melhores times do Japão com os 2 melhores jogadores se enfrentando. E você fica imerso na publicação, você parece que faz parte de todo aquele ambiente. Olha o clima que o Takehiro Inui consegue construir dentro da história. Você é um torcedor do Shōhoku. É muito louco. Cada sexta você dá uma vibrada, sabe o que faz assim? Sabe aquele jogo de futebol quando um time faz gol e o árbitro ou o bandeirinha dá um... Então, você faz isso aqui a cada sexta do Shōhoku para você ver como ele consegue envolver emocionalmente o leitor nessa publicação. Arte, um espetáculo. Parece que você está realmente assistindo um jogo de basquete. Então, galera, nós temos aqui um excelente mangá. Torço que, se eventualmente algum dos volumes se esgotaram, a Panini Comics republique e sempre mantenha as reimpressões
de cada uma das edições de Slamdunk aqui no Brasil, porque merece. Isso daqui, para quem ainda não acompanha, tem curiosidade, você vai ter um material de extrema qualidade em mãos. Lobo Solitário Volume 20, publicação da editora Panini Comics, um dos maiores clássicos dos mangás de todos os tempos. E nesse volume, nós vamos ter a apresentação de um dos personagens mais interessantes e escrotos que vocês podem imaginar dentro dos quadrinhos como um todo, o Abenokai, que é uma das pessoas de maior confiança do Shogun, porque ele é quem experimenta as comidas que serão direcionadas ao seu senhor. Ele é um especialista em venenos. E exatamente percebendo toda a dificuldade do clã Yagyu em conseguir prender o Itogami com o Daigoro, ele coloca os seus serviços de envenenamento em favor do clã Yagyu. Então ele tem uma conversa com o Retsudo, mas dentro desse ambiente não dá para confiar em ninguém, né? De qualquer forma, você vai acompanhar, não só nesse volume, mas nos próximos, vai ser um personagem recorrente dentro da série Lobo Solitário, o Abenokai, sendo um personagem covarde, maligno, mau caráter, que não mede esforços para poder capturar o Lobo Solitário Daigoro. E veja o que ele tem em mãos, né? Venenos. Ele comanda um grupo de pessoas de um determinado vilarejo que pode simplesmente envenenar o Itogami sem que ele saiba. Pai e filho precisam comer. Então realmente tem um desenvolvimento de história e de personalidade do Abenokai que é simplesmente sensacional. E obviamente conta com a arte que é assim uma aula em quadrinhos do Kojima. Ainda que em algumas páginas eu tenha sentido uma certa preguiça dele em alguns capítulos, principalmente os iniciais. Mas mesmo a rascunheira, vamos definir dessa forma, que ele faz, é melhor do que muita coisa que a gente vê no mundo dos quadrinhos. Depois ele volta ao que ele sempre faz normalmente e aí aquele arraso de sempre, né? A publicação, galera, que, meu Deus do céu, se vocês não têm na coleção de vocês, merecem apanhar, isso aqui é foda demais. Berserk Volume 36, publicação também da editora Panini Comics e também é um mangá espetacular. Galera, essa edição aqui vai trazer o nosso querido Guts, o protagonista, conseguindo dominar um pouquinho mais a armadura do espadachim negro. Ele acaba contando com a ajuda da bruxa Shierk, ela que é uma aprendiz ainda na feitiçaria, mas você percebe que ela detém grandes poderes. Eles estão numa ilha que foi atacada por um navio fantasma que eles já haviam enfrentado, e essa vila ela é tomada por monstros, tem os tentáculos de uma coisa meio H.P. Lovecraft, assim, que fica dentro do mar, e é imensa e muito poderosa. E o Guts, para poder combater esse ser mega poderoso, ele vai precisar meio que se sacrificar utilizando a armadura do espadachim negro. E é uma história, galera, que apresenta aqueles desenhos excelentes do Kentaro Miura com muitos detalhes. É uma trama muito pesada, aquele clima denso, sombrio, muito violenta. Você sente, na verdade, né, lendo a publicação, que o Guts, ele sofre, ele tenta dar tudo de si para poder vencer esse combate que pode ser o último da sua vida. Galera, realmente Berserk não deixa a peteca cair. Cada volume ele é acima da média, muito acima da média, seja por conta da arte, seja por conta da trama. A história ela realmente caminha muito bem desde o primeiro volume. Ainda que muita gente fale que a Era de Ouro ali seja melhor, e eu concordo, eu acho que continua em altíssimo nível Berserk. Pena que o Kentaro Miura vai lá, escreve um pouquinho, para de novo, para muito tempo, daí escreve mais um pouquinho, para mais um longo tempo. Kentaro Miura, por favor, termine essa obra, pelo menos antes de você desistir dela ou acontecer uma tragédia, de um falecimento ou qualquer coisa nesse sentido. Esse material realmente é muito bom.
Para finalizar, Solo Leveling Volume 2, publicação da editora New Pop. Trata-se de um manhwa, um mangá coreano. Você lê ele no sentido ocidental e não como o tradicional oriental nas publicações japonesas. E meus amigos, eu realmente estou gostando dessa publicação. Eu já fiz a resenha do volume 1, gostei. Trata-se de um mangá full color, todas as páginas são coloridas. E esse segundo volume aqui, galera, ele consegue ser tão bom ou até melhor do que o primeiro. Ele tem uma pegada bem RPG, então quem gosta desse gênero, com certeza vai adorar essa publicação, porque você tem um desenvolvimento muito coerente e interessante do protagonista, que é o Sung Jin-woo. Ele que é considerado o mais fraco entre aqueles que possuem capacidades sobre-humanas. Abriram diversos portais no planeta aqui de Solo Leveling e algumas pessoas acabaram sendo abençoadas ali com poderes para poder enfrentar esses monstros que saem desses portais. Só que existem diversas classes de monstros e também dessas pessoas que ganharam capacidades sobre-humanas. Então você tem rankings delas. E aí que o Sung, que era o mais fraco de todos, começa a evoluir em poder por algo acontecido no volume 1. E galera, essa evolução ela é feita de forma bem construída, de forma gradual, mostrando inclusive as modificações físicas e psicológicas do personagem. E o que eu gostei também bastante é que ele não é aquele personagem bobinho, que é bonzinho, que busca a justiça. Não, ele tem as suas dualidades, ele não é um personagem fácil de você prever as ações. Claro que ele ainda está em construção, mas eu gosto desse personagem que não é 8 ou 80, ele fica naquela linha cinzenta e aí você realmente não sabe o que esperar na próxima página do personagem. Mas de qualquer forma, nessa edição aqui ele vai partir numa missão envolvendo um líder de um ranking C, ele vai num portal C também. Só que acontecem algumas traições ali dentro e como ele resolve toda a questão realmente é muito bacana. E o próximo volume também me criou uma expectativa de como a história ela vai ser desenvolvida. Então realmente é um material que eu gosto bastante. Indico para vocês. Os desenhos eles têm essa pegada digital exatamente por ser uma espécie de webcomics, uma webtoon, né? Eu acho que é assim que o pessoal se refere. Então você percebe também uma certa adaptação, né, para o formato de quadrinho físico. Eu gosto bastante das cores, dos traços, ainda que não seja exatamente o meu preferido, né, esse formato, essa arte digital da publicação, mas realmente foi uma das melhores surpresas aí de mangás dos últimos tempos. Eu realmente estou gostando bastante dessa publicação. Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Vocês estão acompanhando esses mangás que eu resenhei para vocês, o que estão achando desses materiais. E é isso daí. Se inscreva no canal. Um abraço para todos. Se for fazer suas comprinhas, faça aqui pelos links do canal Central HQs. E abraços e fui!